Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite, ó Deus, pela tua presença em nosso meio, Pai. Queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, a live dessa noite, Deus. Fala conosco através da tua palavra. Ó Deus, aquela pessoa que está chegando, ó Deus, que o Senhor fale ao seu coração, ó Pai. Fala ao nosso coração, ó Deus, ao coração daquele que assistirá mais tarde. Ó Deus, revela em nós, ó Pai, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, realça em nós a fé, ó Deus, de perseverar, a fé, ó Deus, que nos dá, ó Senhor, iniciativa de mudar a situação da nossa vida, Pai. Visita, ó Deus, a vida de cada um dos seus filhos, aqueles que estão enfermos, cura em nome de Jesus, Deus. Entra com a tua providência, Senhor, restaura a saúde, ó Deus, daquele que está infectado por esse vírus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor também entra com a tua providência, com o teu consolo, ó Deus, na família, ó Deus, que perdeu o seu ente querido, consola, conforta, meu Deus, restaura e revigora, Pai, ó Deus, o coração, a alma, o sentimento, ó Deus, ó Senhor, que cada um deles passaram por esse problema, Pai. Só eles mesmos, o Senhor sabe, ó Deus, essa situação, como foi, ó Deus. Por isso nós oramos, clamamos ao Senhor, consola, Pai, que o teu eterno Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, entrelaçar, ó Deus, cada família com laços do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a sua igreja reunida na face da terra. Ó Deus, os nossos irmãos que estão cultuando, ó Deus, o teu nome nesse momento, não somente hoje, mas como todos os dias da semana, meu Deus, tem exaltado, entrado na beleza da santidade do Senhor, Deus, para te adorar, Pai. Meu Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio do louvor do teu povo, Pai. Ó Deus, sê conosco, Deus, diante desta palavra nessa noite. Sê conosco, meu Pai, diante, ó Deus, da ministração, ó Deus, dessa live nessa noite, em nome de Jesus, que não venhamos, ó Deus, sermos levados, ó Pai, pelo emocionalismo, ó Deus, levados, ó Deus, pela, ó Deus, palavra do homem, mas sejamos dirigidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Deus, visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs, visita, ó Deus, cada um, ó Deus, cada família representada nessa hora que estará assistindo essa live. Deus, entra, Senhor, com a Tua providência, ó Deus, supre as necessidades de cada um deles nessa hora, em nome de Jesus, que eles possam ser assistidos pelo Senhor, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Para vocês que chegaram, boa noite, graça e paz, amém? Bem-vindos a mais uma live, né? A gente está aí a cada dia que passa, acreditando cada vez mais que esse tempo vai passar, né? Esse tempo vai passar e nós então retornaremos e nos abraçaremos, estaremos em comunhão física, não mais virtual, em nome de Jesus, vai passar. Eu quero estar meditando com os queridos nessa noite sobre fé suficiente para mudar. Mudar o quê? Mudar tudo à sua volta. Todos os dias, querido, todos os dias, milhares e milhares de pessoas no mundo são surpreendidas com más notícias, não é? São notícias da morte de pessoas queridas, são notícias de enfermidades, notícias de que os seus filhos entraram nas drogas, estão andando com más companhias, notícias de infidelidade, notícias de desemprego, de violência e, enfim, o jornal está aí para sempre divulgar essas más notícias, né? Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias de más notícias. A palavra do Senhor diz que o dia mau vai chegar, vai bater na porta de todo mundo, né?
Por quê? Porque vivemos num mundo hoje que, de acordo com a palavra do Senhor, jaz no maligno, descansa no maligno. Então, bons ou maus, ricos ou pobres, brancos ou negros, a qualquer momento uma má notícia vai, bater na porta, né? Talvez você tenha entrado aqui nessa live, eu não sei, debaixo de uma má notícia. Uma notícia que abalou as estruturas da sua vida. Uma notícia que trouxe amargura e tristeza no seu coração. Talvez a má notícia pode ser o anúncio de uma demissão ou então de uma promoção. Aí já não é uma má notícia, é uma boa notícia, né? Pode ser uma separação, pode ser uma infidelidade, pode ser uma doença incurável, pode ser a morte de um ente querido, a sua má notícia pode ser um abuso de um filho, pode ser um roubo, pode ser uma violência, enfim. Mais uma vez, os jornais estão aí, né, para divulgarem essas más notícias. Porém, querido, eu quero dizer a você nessa noite, eu quero lhe dar uma boa nova. Essa noite foi separada por Deus para te trazer boas notícias. Amém? Então, eu quero falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Chega de más notícias. Amém? Hoje, eu e você podemos exercitar uma fé suficiente para mudar as más notícias em relação a nós. Mudar o quê? Mudar a nossa perspectiva diante das más notícias da vida. Mudar o quadro quando a alegria vai embora no seu casamento. Quando a alegria vai embora dentro do seu lar. Quando a alegria vai embora na sua vida, né? No seu emprego, nos seus relacionamentos. Será que temos... Aí a pergunta é, querido, será que temos fé o suficiente para mudar o quadro em que nos encontramos quando mais precisamos de um milagre? Será que temos fé o suficiente para mudar o quadro em que nos encontramos hoje, na situação em que nos encontramos hoje, quando mais precisamos de um milagre? Eu quero falar para você e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. É preciso transformar atitudes em milagres. Amém? Precisamos entender uma coisa, queridos. Atitude parte do nosso coração. Milagre parte do coração de Deus. Então, vamos entender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia. Você que está com a Bíblia aí, deixa ela aberta em Marcos capítulo 10, versículo 46. E você que não abriu, acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, Marcos 10, versículo 46. Diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, Bartimeu, ele sabia das suas limitações, mas sabia também das suas necessidades. Eu não quero falar aqui das necessidades de pão, não são essas necessidades que ele estava tendo no momento. Não era necessidade de roupa, também não, mas
A necessidade que Bartimeu tinha era a necessidade de ver. Você já precisou, aí eu vou dar uma parada aqui e perguntar para você uma coisa. Você já precisou fazer uma reforma na sua casa? Já precisou fazer um conserto, você que tem carro, no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta? Você já precisou fazer uma restauração aí, minha irmã, naquele móvel estragado lá, que está faltando uma perna, um pé da mesa, né? O guarda-roupa que o fundo está soltando? Já precisou fazer uma recuperação da sua saúde? A verdade, queridos, é que coisas e pessoas sempre serão alvos de restauração de tempos em tempos. O tempo vai passando, as coisas vão se deteriorando, as pessoas vão se envelhecendo e adoecendo. Nada nesse mundo é permanente. Um dia a parede da sua casa vai precisar de uma nova pintura. Seu sofá, minha irmã, vai precisar ser encapado novamente, né? O seu carro, meu irmão, vai precisar de um reparo. A sua saúde vai precisar de cuidados mais constantes. Enfim, queridos, a restauração sempre fará parte do cotidiano das nossas vidas. Não há como escapar dessa realidade. Um dia, alguma coisa, ou até mesmo você, vai precisar de uma restauração. E hoje eu não quero falar a respeito de restauração de coisas, restauração de casas, de prédios, de móveis, de carros, ou qualquer outra coisa. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar hoje falar da restauração de vida. Com certeza você entrou aqui nessa live, nessa noite, porque tem algo na sua vida que precisa ser restaurado. Amém, querido? Tem algo nas nossas vidas que precisa ser restaurado. Deus, eu tenho plena convicção, tenho fé o suficiente que Deus o trouxe aqui, porque há coisas dentro de você que precisam de uma restauração. Uma restauração, por completo, né? Talvez você, querido, esteja precisando de uma restauração na família. Talvez você esteja precisando de uma restauração conjugal. Talvez você esteja precisando de uma restauração dos seus valores, dos seus princípios, da sua dignidade. Talvez seja a restauração dos seus filhos. Talvez seja a restauração das suas emoções, da sua alegria. O texto que lemos, querido, conta a história de um homem que precisava de restauração em várias áreas da sua vida. Quanta dor, irmãos, quanto escárnio aquele cego Bartimeu havia levado, quanta vergonha, quanta indiferença sofreu esse pobre homem. Ele precisava da restauração da sua identidade, ele precisava da restauração da sua dignidade, da sua honra, das suas emoções. Além disso, ele desejava também a restauração da sua visão física. E a palavra do Senhor conta a história do encontro desse homem chamado Bartimeu com Jesus. Nos deixa algumas lições preciosas que nos ajudarão na restauração da nossa vida. Então, queridos, eu quero dizer para você, e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado: a fé suficiente para mudar ensina que eu e você precisamos de ajuda. A fé suficiente para mudar qualquer coisa na sua vida, meu irmão, qualquer coisa. Quem gera fé em nós é Deus. Então, a fé suficiente para mudar. Aí você mentaliza o que precisa mudar na minha vida, o que precisa mudar na sua vida. Aí a resposta é: ensino que eu e você precisamos pedir ajuda. Acompanha comigo o versículo 47 de Marcos 10. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele, o cego, soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, o que ele fez?
começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Irmãos, havia no coração de Bartimeu o desejo de mudar de vida, mas a multidão tentou fazer com que o homem se calasse, tentaram abafar a sua voz, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está tentando abafar sua voz, meu irmão? Quem está tentando abafar sua voz, minha irmã? Quem está tentando impedir você de clamar pela ajuda de Jesus? Diante de todo o impedimento que se levantou contra Bartimeu, diz a palavra do Senhor que ele foi perseverante naquilo que ele desejava. O seu desejo de mudar era maior do que o obstáculo que ele teria que enfrentar. Ele foi perseverante, ele foi decidido, ele foi determinado. A perseverança, ela é fundamental para realizarmos mudanças significativas na nossa vida. Não é hora de parar, meu irmão. Não é hora de parar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você, é hora de clamar. Amém? É hora de superar todos os impedimentos que se levantam contra nós, contra a nossa vida. É hora de superar os obstáculos. É hora de vencer a multidão. Nada, queridos, nada e nem ninguém pode deter o clamor de Bartimeu. Nada e ninguém. Ele estava determinado a quê, queridos? Ele estava determinado a estar com a única pessoa que podia ajudá-lo a mudar de vida. Ele queria deixar de ser mendigo. Ele queria deixar de ser cego. E você, querido? O que você precisa deixar? Quer deixar de ser o quê? O que você precisa deixar de ser? Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Persevere naquilo que você deseja ser. Volto a repetir. Persevere naquilo que você deseja ser. Sabe, irmãos, todo aquele que precisa de restauração, ele deve admitir que é incapaz de consegui-lo sozinho. Quando eu mexia com drogas, eu não conseguia nunca parar. Né? Tentei várias vezes e tentava, parava um ano, voltava igual um dragão. Até um dia que eu entendi que eu não podia ir mais. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe? Bartimeu, quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele não perdeu tempo. Ele gritou por ajuda. Ele sabia que sozinho não seria capaz de alcançar a restauração da sua vida. Agora eu quero me referir a você, querido. A você que entrou aqui na live nessa noite. Quantas vezes você tentou sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você rejeitou a ajuda de alguém e não foi capaz de vencer as suas lutas? Quantas vezes você deixou de lado uma ajuda por causa do seu orgulho e não conseguiu seguir adiante? Sabe, irmãos, precisamos entender que o mesmo Jesus, aleluias, que passou por Jericó e ajudou aquele homem na reconstrução da sua vida, é o mesmo que está nos falando através da sua palavra aqui nessa noite e deseja fazer o mesmo com cada um de nós, amém? Ele é o mesmo, amém? Segundo tópico, querido, o que a fé é suficiente para fazer? Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você. A fé suficiente para mudar ensina que eu não posso recuar diante das adversidades. A fé suficiente para mudar me ensina que eu não posso recuar diante das adversidades. Acompanhe comigo o versículo 48 de Marcos, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, todo aquele que precisa de restauração
deve entender que ele vai enfrentar muitas adversidades nesse processo. Mas ele não pode recuar. A persistência, aleluia, ela precisa ser uma marca registrada na vida de quem precisa de restauração. Quando eu saía para fazer vendas na época do jornal, e depois fui da revista, eu tinha a seguinte concepção, irmãos. Eu já saía com não de casa. O não sempre vinha no meu ouvido. Não vai dar certo. Tudo bem, não vai dar certo na primeira, mas na segunda vai dar certo. Se na segunda não der certo, na terceira vai dar certo. Se na terceira não der certo, na quarta vai dar certo. E assim eu fazia. Até o final do dia. Eu tinha um não, mas eu ia atrás do sim. Sabe? Quantas vezes, eu te pergunto, querido, quantas vezes você começou um processo de restauração, até mesmo com a ajuda de alguém, mas parou no meio do caminho? Quantas vezes você desistiu de continuar porque as adversidades surgiram no seu caminho? Quantos já desistiram do seu casamento? Quantos já desistiram dos seus filhos? Quantos estão aí, irmãos, desistindo de viver? Sabe, Bartimeu, ele gritou pela ajuda de Jesus. E diz a palavra do Senhor que as pessoas estavam à sua volta, tentando calar a sua voz, tornando-se uma adversidade para ele. E a palavra de Deus diz que quanto mais eles abafavam, mais ele gritava mais alto, mais ele insistia, mais ele persistia. Por quê? Porque Bartimeu desejava ardentemente a restauração completa da sua vida. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você nessa hora, não desista, persista, porque Deus, aleluia, Ele não desistiu de você. Jesus, Ele não desistiu de mim, de você, quando foi para a cruz. Amém, amado? Sabe, queridos, na difícil caminhada rumo à restauração, Jesus, aleluia, Jesus garante a cada um de nós a sua presença constante todos os dias. O que ele diz na palavra do Senhor? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Foi ele quem disse, queridos. Amém? Então, aquilo que eu falei aquela hora, olha, eu saio de casa, quando eu saía de casa para vender, eu tenho um não, mas eu tenho um sim também, queridos. Eu tenho um não, mas eu tenho um sim. Não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe? Então, tem um texto, tem uma frase, eu já falei isso para vocês, uma frase que tem 365 vezes na Bíblia, escrito 365 vezes na Bíblia, chamado não temas. Querido, não temas é a frase do vendedor. Então, o não é a frase do vendedor. O não temas é a frase do cristão. Não temas segunda-feira, não temas terça, não temas quarta, não temas quinta, não temas sexta, não temas sábado, não temas domingo, não temas segunda, não temas terça, e assim sucessivamente, meu irmão, 365 vezes no ano, 365 dias no ano, nós temos a palavra do Senhor que nos conforta para dizer para mim e para você, não tema, que eu te ajudo, não tema, que eu sou teu escudo, não tema, que eu te fortaleço, não temas, aleluia. Sabe, a fé suficiente para mudar ensina que eu tenho que abandonar a velha capa, a capa do velho homem. A fé suficiente para mudar. Mudar o que, queridos? O que a fé precisa mudar na minha vida? Eu tenho fé para mudar algumas coisas na minha vida. Mudar o quê? A capa, abandonar a capa do velho homem. Você sabe o que está falando.
Você sabe de que isso se refere. Olha, o texto diz assim, no versículo 49 ao 50. Acompanha comigo. O texto diz assim: Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo e disseram para ele: olha, hoje é o seu dia. Ele está chamando você. Levante-se. E ele, levantando, jogou a sua capa longe, ficou em pé e foi até Jesus. Jesus mandou chamar aquele homem, irmãos. E ao convite de Jesus, ele não perdeu tempo. Lançando de si a capa, diz a palavra do Senhor, jogando-a para longe, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Sabe, irmãos, Bartimeu não pediu um tempo. Espera aí, Jesus, dá um tempo aqui, porque resolver alguns probleminhas ali. Não. Bartimeu não racionalizou e nem usou como justificativa as suas limitações. Espera aí, Jesus, está vendo? Como que eu vou levantar? Eu sou cego. Não, querido. Sabe, irmãos, todo aquele que identifica que precisa de restauração vai precisar também compreender a necessidade de abandonar os velhos hábitos. A capa de Bartimeu era uma representação da sua vida antes de ser restaurado. No momento em que Jesus ele manda chamá-lo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Deixar a sua capa. A pergunta é, irmão, qual é a capa que você precisa deixar nessa noite para que a sua vida possa ser restaurada? Quais são os pecados de colo, de estimação, que você precisa abandonar para que a restauração seja uma realidade na sua vida? Pecado de estimação, porque tem gente que nutre esse pecado, vai alimentando a cada dia e vira um bebê no seu colo. Jesus ele chamou o cego. O mesmo Jesus, aleluias, ele chama você hoje. Aí a pergunta é, qual será a sua resposta para o chamado de restauração de Jesus na sua vida? Você vai preferir ficar com a capa do velho homem? Vivendo a mesma vida que tem vivido até aqui? Ou você vai decidir abandonar essa capa e correr para os braços de Cristo, daquele que deseja lhe dar uma nova vida? Aleluia! Sabe, irmãos, lá em Colossenses, se você puder abrir, ou então anota aí para você ler depois, Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 7, o apóstolo Paulo ele fala sobre que tipo de capa, que tipo de capa precisamos abandonar conforme a palavra de Deus diz. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 7 diz assim: significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho pelo qual você andou. Como diz lá em Provérbios 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então você precisa, o que o apóstolo Paulo diz? Quando você lança a capa, você está significando o quê? Eliminar tudo que esteja ligado a um antigo caminho de morte. E o que estava nesse caminho de morte? Vamos lá? Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegar-se a tudo que atrai a sua imaginação. Ei, abri um parênteses aqui. Você sabe por que Eva pecou? Não foi porque ela comeu o fruto. Foi porque ela falou uma fruta agradável aos olhos. Que, meu querido,
A nossa luta está aqui, ó, na nossa mente. A cobiça não é pecado. O que é pecado é quando você, pela sua cobiça, é tentado. E da tentação gera o pecado. Você cobiça e ao cobiçar você é tentado. E ao ser tentado, se você não for forte, você cai. Sabe, irmãos, qual é a capa que precisamos deixar? A caminhada cristã é um processo. É um processo. A cada dia eu e você precisamos subir alguns degraus, né? Deixando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá. Por que deixar, querido? A nossa alma. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não foi a nossa alma que recebeu, foi o nosso espírito, porque o nosso espírito estava morto lá no Jardim do Éden. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e foi vivificado o nosso espírito, a nossa alma ainda continuava a reinar com os desejos da carne, com as pecaminosidades da carne. Aí, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 14, diz assim, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí a pergunta é, que capa que você precisa deixar? A fé é suficiente para mudar ensina que eu devo confiar no poder transformador de Jesus. Versículos 51 e 52 de Marcos 10 diz assim, Jesus perguntou, o que você quer de mim? Perguntou para o cego. O cego respondeu, Senhor, eu quero ver. Jesus fala para ele, siga o teu caminho, a sua fé salvou você e te curou. No mesmo instante, diz a palavra do Senhor, ele recuperou a visão e seguiu Jesus estrada fora. Vou repetir. Jesus perguntou, o que você quer de mim? Queridos, essa pergunta tinha dois propósitos. Primeiro, que ele definisse para Jesus a sua necessidade. Segundo, que o objetivo dele não era pedir esmola. Meu Deus. Estou aqui, está vindo muita coisa, não vai dar tempo. Sabe, irmãos, todo aquele que deseja ser restaurado deve confiar incondicionalmente no poder transformador de Jesus. A Bíblia diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Se o cego buscou Jesus, é porque ele cria que Jesus poderia fazer algo por ele. Então Jesus pergunta o que ele queria. Bartimeu responde que ele queria ver. Sabe, irmãos, quando Jesus ele identificou que havia uma fé para mudar no coração de Bartimeu, então operou um milagre na sua vida. Bartimeu imediatamente recuperou a sua visão e começou a seguir Jesus estrada fora. Agora eu quero falar para você, querido, nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de crer que Jesus tem todo o poder para te transformar. Nada vai acontecer na sua vida se você não confiar incondicionalmente no poder salvador, curador e transformador de Cristo. Em qualquer restauração, você sempre tem que dar um voto de confiança àquele que restaura. Em qualquer restauração, você sempre tem que dar um voto de restauração àquele que restaura. Jesus, querido, quer esse mesmo voto de confiança da sua parte para realizar os milagres que Ele mesmo tem preparado para mim e para você. Amém? Então, para concluir,
lendo o texto aqui da palavra do Senhor de Marcos, capítulo 10, se fosse nos dias de hoje, com a comunicação moderna, tudo informatizado, internet, fax, e-mail, WhatsApp, Instagram, Snapchat, enfim, Facebook, eu imagino que nessas redes sociais iria correr solto na Palestina lá com os seguintes dizeres: atenção, atenção, acabou de fechar o sindicato dos paraplégicos e endemoniados, porque Jesus Cristo, o eterno encarnado, o verbo vivo, passou por aqui e curou e libertou todo mundo. Meu irmão, ia ser uma festa. Ei, chega aqui, quero falar um negócio para você. Muitos milagres não acontecem nas nossas vidas, você sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos incrédulos. Ao contrário de Bartimeu, ele estava cheio de expectativa. Expectativa de quê, querido? De que Jesus poderia fazer algo por ele. Por isso ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a palavra do Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abre. Mateus capítulo 7, verso 7. Leia, querido, leia esse texto, engula esse texto, medita ele, rumina ele, sabe? Quem sabe hoje você está precisando aí de um milagre de Deus. Então eu quero dizer para você, não fica calado, querido. Olha o exemplo de Bartimeu, prostrado, reclamando, não fique. Ele não ficou, ele estava lá prostrado, mas quando viu Jesus passar, quando ouviu o burbúrio de vozes, os passos passando, o coração dele inflamou, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, quem sabe hoje você está passando aí precisando de um milagre, a sua família precisando de um milagre, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Quem sabe você conhece outras pessoas que você pode se tornar um intercessor pelas outras pessoas precisando de um milagre. Então não fica prostrado, não fica calado, não fica resmungando, reclamando, murmurando. Pelo contrário, tome a iniciativa. O que você precisa fazer? Ore, meu querido, jejue, busque a Deus. Se preciso for gritar, grite. Se for preciso chorar, chore. Mas chore na presença do Senhor, amém, amado? Mas não fique parado, tome a iniciativa. Como diz a palavra do Senhor, aprenda com Bartimeu. Sabe, irmãos, tem pessoas que ficam só esperando e começam a dizer: se eu fosse rico, se eu ganhasse mais, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Sabe, irmãos, tem pessoas que só vivem sonhando e sonhando de olhos abertos. Essa história está nos falando de um cego. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos, ele teve iniciativa. Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, gritou, não ficou parado esperando as coisas acontecerem. Eu vou falar para você, sem falar para a pessoa que está ao seu lado: atitude gera milagres. Sabe, irmãos, Deus ele está à procura de pessoas para fazer grandes milagres. Você se identifica com essa pessoa? Dá glória a Deus aí, amém? Um coração que espera um milagre. Assim estava o coração de Bartimeu. E a pergunta é: e o seu, querido? E o meu? Qual é a nossa maior necessidade hoje? O que angustia a sua alma? O que angustia a minha alma? O que está angustiando a nossa alma? O que tem feito você sofrer, minha querida, meu querido? Você, pai de família, você, dona do lar, você, empresária, você, empresário, o que tem feito você sofrer, querido? Você, trabalhador, o que está faltando? O que está angustiando a sua alma? Fala para Jesus. Abra o seu coração para o Senhor.
o maior interessado, meu irmão, minha irmã, o maior interessado na restauração da sua vida, o maior interessado na restauração da sua casa, o maior interessado na restauração da sua família, do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus projetos, o maior interessado na restauração dos seus negócios, da sua empresa, da sua loja, da sua vida, não é você. É Deus. Amém? Toda iniciativa de salvação, de cura, de transformação, de restauração partiu primeiro do coração de Deus. Aleluia! Como diz aquele texto lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, se eu não me engano, diz assim, que não fomos nós que o escolhemos, pelo contrário, mas ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro, queridos, aleluia! Ele sonhou primeiro comigo, com você. Eu e você temos origem, aleluia, amém? Eu e você temos origem, nós nascemos no coração do Pai, aleluia, amém? Nós nascemos no coração do Pai. Aí a pergunta é, meu irmão, minha irmã, o que está faltando para você responder a esse chamado de restauração aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento? O que está impedindo que você aceite o convite de restauração de Jesus para a sua vida? Nós entendemos nessa noite, queridos, que a fé suficiente para mudar ensina que quando preciso de restauração, eu necessito pedir ajuda. Eu não posso recuar diante das adversidades. Eu tenho que abandonar a velha capa, a capa do velho homem. Eu devo confiar no poder transformador do meu Senhor. Assim como a vida de Bartimeu, meu querido, minha querida, foi restaurada pelo Eterno, a minha e a sua vida também pode ser restaurada nessa noite. Você crê nisso? Amém? Basta apenas o quê, meu irmão? Basta apenas o quê, minha irmã? Apenas exercitar a sua fé suficiente para mudar todas as coisas. Amém? Jesus, ele passou por Jericó. Nós vemos aqui, ó, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Ele passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela nossa vida aqui nessa noite, queridos, cruzando as avenidas da nossa existência. No entanto, nós temos duas opções: deixar Jesus passar ou então clamar pelo seu nome. Clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade. Jesus, ele passou aqui nessa noite, nessa live. Você ouviu. Ele passou aqui através da palavra ministrada. Com decisão. Segui-lo? Estrada fora? Ou deixá-lo simplesmente passar? Se ele passa, milagre não acontece. O milagre só acontece quando ele fica. Deixa ele ser hospedeiro na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, a palavra do Senhor diz que atitudes geram milagres. Nós vimos isso na vida de Bartimeu nessa noite, Pai. Que possamos, ó Deus, também ter atitudes de fé. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que nós não andamos por vista, por aquilo que vemos, por aquilo que a nossa mente concebe. Não, mas andamos por aquilo que cremos, aquilo que os nossos olhos espirituais discernem, que nos capacitam a andar cada vez mais com o Senhor.
a gerar cada vez mais milagres, não só nas nossas vidas, como na vida das nossas famílias, da nossa esposa, esposo, filhos, filhas, do vovô, da vovó, do titio, da titia, do primo, da prima, do sobrinho, da sobrinha, do neto, oh meu Deus, do irmão em Cristo, dos irmãos nas outras igrejas, oh Deus, pelos nossos colegas, oh Senhor, na faculdade, no trabalho, na escola, meu Deus, na nossa vizinhança, meu Deus, nós temos poder, Pai, oh Deus, há um poder sobre nós, há um dínamos, como diz a Tua palavra, um poder dínamos, como dinamite para explodir, ó Deus, para quebrar, meu Deus, para desfazer os grilhões, tudo aquilo que tem prendido as mentes, ó Deus, ó Senhor, daqueles que ainda, ó Deus, anda por vista, meu Deus, nós andamos por fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Meu Deus, eu quero ministrar nessa noite fé. Acrescenta mais fé, derrama a porção dobrada da tua fé, Senhor, no coração, na mente, na alma, no espírito de cada um dos seus filhos nessa noite, Pai. Ó Deus, que possam se agarrar, ó Deus, agarrar essa oportunidade, ó Deus, de gerar restauração, de gerar cura, de gerar transformação no meio da família, da casa, do lar de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, nos negócios, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, abrindo portas, ah, Deus, abençoando, ó Senhor, ó Deus, suprindo todas as necessidades de cada um dos seus filhos, de cada uma das suas filhas nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, opera, porque a palavra do Senhor diz, operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, a mente humana não consegue conceber, ó Deus, tamanho é o poder, ó Deus, abençoador do Senhor. E o Senhor está mais preocupado em nos abençoar do que nós mesmos, Pai. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ministra, continua ministrando, ó Deus, ao coração de cada um dos seus filhos, suas filhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos?